Ok, vamos lá. Meus irmãos, lembra Salmo de número 3, verso 5, Salmo de número 4, verso 8, eu estou dormindo bem, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Versículo de número 3, ele diz, amanheceu o dia, eu estou dormindo bem. Só que quando você vê no versículo número 3 do Salmo 5, você percebe lá, amanheceu o dia, e Davi fala, verso 3, joga os olhos lá, rapidinho, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Dá a ideia aqui, que este salmo, ele foi feito exatamente aqui, ó, ao amanhecer, tá? Vou já jogar a imagem aí, olha aí agora, amanhecer, como se o salmo foi escrito numa manhã assim, ó, belíssima. Os outros provavelmente, salmo de número 3 e 4, provavelmente foram em períodos noturnos que eles foram escritos, só que o fato aqui, é que amanheceu o dia e a situação não se resolveu, Davi continua enfrentando o mesmo drama, amanheceu, mas os problemas não foram embora, amanheceu, e a situação continua da mesma forma, e é interessante porque ele disse que estava dormindo bem, e provavelmente ele dormiu bem apenas as 2 primeiras noites, porém ao amanhecer, os exércitos inimigos estavam lá, ele esperou, ele confiou em Deus, mas a resposta e a situação, a solução, ela não apareceu, a resposta definitiva para o seu problema, para o seu mal, não veio. Então, vou jogar essa outra imagem aqui, não, acho que agora vai, ponto, é como se fosse isso, irmãos, amanheceu o dia, mas amanheceu nublado, está nublado, não apareceu respostas às suas queixas, aos seus pedidos, aos anseios da alma de Davi, amanheceu nublado. Quando nós lermos o Salmo de número 6, semana que vem, nós perceberemos que inclusive o sono foi embora, só que são cenas do próximo capítulo, né, no próximo domingo. A verdade aqui é que a paz foi embora, e a pergunta é o que fazer para que essa paz volte? E eu vejo nesse Salmo 8 atitudes de Davi, que o ajudam a permanecer firme na hora da crise, na hora do desespero, inclusive na hora em que a paz foi embora, em que ele não tem mais paz. E como você lembra, nós estabelecemos um tema para esse salmo. O salmo tem um tema, e o tema foi o clamor do aflito, e aqui eu quero destacar o meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto é exatamente esse, ó, versículo de número 1, o primeiro ponto é o clamor, a primeira coisa que ele faz, do verso 1 a 3, ele apresenta o clamor a Deus. Veja, versículo 1, ele diz, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido, isto é, de uma intensidade extraordinária. Davi não costumava orar friamente, né? Você percebe pelo teor aqui das palavras que ele usa, porque nesses 2 primeiros versículos ele expressa uma mesma coisa de 3 formas diferentes. Nos 2 primeiros versículos, olha só, primeiro versículo ele diz assim, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Ainda no versículo 1 ele diz, acode ao meu gemido. Aí no versículo número 2 ele diz, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Ou seja, ele pede a mesma coisa de 3 formas diferentes. Dá ouvidos quer dizer, escuta-me por favor, ouça o que eu tenho para lhe dizer, Senhor. Por que seria esta a ideia aqui? Por que a ideia é essa? Porque a sensação que Davi tem aqui é que Deus não está lhe ouvindo, a mesma sensação que muitas vezes eu e você tem. A gente ora, a gente intercede, a gente busca a Deus, apresenta as nossas situações ao Senhor, e a sensação é que o Senhor não está nos escutando. Você já passou por essa situação? É o que Davi está passando aqui. Eu já passei situação semelhante, como se Deus não estivesse me ouvindo. A sensação é de que Deus virou o rosto, é de que Deus está olhando para o outro lado. A sensação é de que Deus se esqueceu, é semelhante a um filho, né? Filho que está correndo atrás do pai, e o filho começa a chamar, papai, 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 ele chama de maneira ininterrupta, porque ele tem a sensação, ele tem a impressão que o seu pai não está lhe ouvindo. É isso aqui que Davi está falando, é mais ou menos isso, papai, 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 ininterruptamente, a fim de que o seu pai possa lhe escutar. E ele usa uma expressão aqui chamada acode, que quer dizer receba. Então ele está dizendo assim, receba o
meu gemido, recebe o meu gemido. Meus irmãos, a palavra mais intensa que pode existir para desespero é a palavra gemido. Veja, nem é pedido, não é pedido, é gemido, e gemido aqui é um grito de dor. Escute, ele apresentava suas calamidades diante de Deus, e visto que o resultado não surgia de maneira imediata, como assim talvez ele aguardasse, ele repete uma mesma coisa, uma mesma coisa mais de uma vez. Ele se torna repetitivo aqui na oração, ou seja, ele nos ensina uma coisa que também o Novo Testamento nos ensina, ele ensina perseverança na oração. Isto também não era comum acontecer, quando havia repetição é porque a situação era crítica, mas ele ora por uma razão muito simples, porque ele sabe que a resposta pode vir, ele sabe, ele ora porque ele pode obter uma resposta dos céus. E aí eu queria que você viesse junto comigo para o versículo de número 2, versículo número 2 diz assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Mais uma vez observe, ele usa a expressão escuta, e ele usa a expressão a minha voz que clama. Aqui eu queria chamar a sua atenção para isso, porque a voz tem um tom. Essa voz aqui tem um tom, e o tom é comovedor, o tom é melancólico, o tom é triste, porque o tom é de clamor. A minha voz que clama, e você conhece a voz de um clamor, eu conheço a voz de um clamor. A voz de um clamor é uma voz de desespero. Às vezes não conseguimos exprimir em palavras as nossas orações, então muitas vezes elas não passam de clamor, as nossas palavras elas não passam de choro. É intenso demais isso aqui que Davi está tentando transmitir. Clamar significa falar em alta voz. Então, aqui não é que Davi está falando meramente em alta voz para Deus, como se Deus fosse porventura surdo. A ideia não é essa. A ideia é a de expressar de maneira muito intensa a sua tristeza. A forma que Davi encontra de clamar aqui é para externar de forma intensa a sua angústia. É que através dessa forma ele faz com que, por meio do clamor, o seu coração jorre, a sua oração jorre diante de Deus, o seu coração jorre diante do altar de Deus. Ele está falando alto porque ele está clamando a Deus. É como se ele dissesse mais ou menos assim: o Senhor está me ouvindo ou não está me ouvindo, Deus? O Senhor está percebendo a situação que eu me encontro? É contigo que eu estou falando, Senhor. É com o Senhor que eu estou ao Senhor que eu estou me dirigindo. É com o Senhor que eu estou falando. No entanto, eu queria que você prestasse atenção numa coisa belíssima que aqui está acontecendo. Existe uma coisa linda no versículo número 2, observe, ele diz assim: escuta quem? Ele diz: Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. A expressão que ele usa é belíssima, porque ele usa Rei meu e Deus meu. Sabe o que significa? É que nós não somos estranhos ao Rei, nós não somos estranhos a Ele. Ele está falando com o seu rei, ele está falando com o seu Deus. É engraçado porque Davi era rei, você sabe disso, Davi era rei. Todavia ele compreendia plenamente que o rei supremo de todo Israel e de toda a terra não era Davi, era Deus. É como se ele dissesse assim: eu sou o rei, mas tu és o rei dos reis, tu estás acima inclusive dos reis terrenos. E aí vale lembrar uma coisa muito interessante, que uma das funções dos reis era de atender aos rogos, atender às petições do seu povo. Assim ele ora. Davi, ele que era rei, Davi era rei, e ele sabe dessa realidade, que como rei ele deve atender os pedidos, ou pelo menos se forem sensatos, ele deve lutar para atender esses pedidos. E Davi era rei, sabe disso, e por saber que Deus pode atender a ele, final do verso número 2, olha o que ele diz, final do verso 2, pois a ti é que imploro. É mais ou menos tentando dizer que ninguém que invoque a Deus em suas calamidades será recusado. É isso que significa o finalzinho do verso número 2. Ninguém que invoque a Deus em suas calamidades será recusado, pois a ti é que imploro. Porém a sensação dele é a de que Deus não está lhe ouvindo. E aí, irmãos, é a grande pergunta. E a grande pergunta é: o que fazer quando Deus parece que não está lhe ouvindo?
O que fazer quando parece que Deus não escuta a nossa oração? Quando parece que Deus não está respondendo a nossa oração? Por quê? Porque você pede, nós pedimos, nós suplicamos, nós imploramos, nós gememos, e sabe o que acontece muitas vezes? Nada, nenhuma resposta da parte de Deus, não há resposta da parte de Deus. Porém, o verso 3 nos ensina o que fazer. Vá comigo para o verso 3, olha o que diz, versículo de número 3, versículo 3, ele diz assim, olha o que diz verso 3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando. Assim, logo cedo, acordei, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou tomar café. A primeira coisa que eu vou fazer não é resolver alguma outra questão. A primeira coisa que eu vou fazer não é tratar ou pensar em outros assuntos mais, e aqui está meu primeiro ponto, ou a primeira coisa que faz, ou fará você retornar com a paz. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, que a paz pode retornar ao seu coração quando você não vê muitas respostas. A primeira coisa que você deve fazer quando você estiver em crise é exatamente isso aqui, apresentar ao Senhor a minha oração. Tão logo eu acordo, este é o primeiro alvo dos meus pensamentos. É o que Davi aqui faz. No texto hebraico, você não tem aqui essa palavra oração. Você não tem no texto hebraico. Só diz assim, de manhã te apresento. Ele não diz o que exatamente. Os nossos tradutores aqui entenderam que faria mais sentido traduzir com a palavra oração. Por isso ele diz, a nossa tradução, apresento a minha oração. Porém eu acredito que é muito mais que oração. Sabe por quê? Porque tem uma coisa muito peculiar, uma palavra aqui, hebraica, que é essa palavrinha aqui, apresento. Apresento na língua hebraica significa oferecer ao Senhor um sacrifício diário. Veja que não é só oração. O sacrifício diário, e o sacrifício que era oferecido de manhã perante o Senhor, era isso que acontecia com aquele povo. A palavra era utilizada para referir-se a colocar em ordem a lenha e os pedaços do sacrifício sobre o altar. Então, quando o sacerdote ia colocar a lenha e distribuir os pedaços do sacrifício sobre o altar, a palavra utilizada é apresento. O povo de Israel era convocado a se apresentar perante o Senhor com o holocausto, com o sacrifício. Então, quando ele diz, escuta só, de manhã estou lá na porta da tua tenda, lá no teu tabernáculo, a ideia é, eu estou a postos, eu estou diante do Senhor, eu estou diante do Senhor com a minha vida, eu estou diante do Senhor com todo o meu ser, eu estou diante do Senhor com tudo que eu posso te oferecer, com tudo que eu posso te dar. Por isso não é apenas uma oração que ele está fazendo aqui, que ele está extraindo aqui, e isto o que ele diz, eu faço isso logo cedo, todo o meu ser está diante do Senhor, não apenas uma oração. Isto se chama intensidade, é isso que ele está tentando mostrar aqui para mim e para você, e é assim que ele se apresenta diante de Deus. Mas há uma palavra a mais que mostra o anseio e a situação que ele vive, porque ele diz aqui ainda, final do versículo número 3, olha o que ele diz, e fico esperando. Note que ele não está interessado em tomar atitudes precipitadas. Isso é importantíssimo para você e eu que enfrentamos situações delicadas da vida. Ele mostra que eu não estou interessado em tomar atitudes precipitadas, nem tampouco resolver ou tentar solução com minhas próprias ideias, com as minhas próprias forças, mas o texto diz, Senhor, eu te apresento, me apresento completo diante de ti e espero. A pergunta é, por que ele age assim? E aqui eu acho uma das coisas espetaculares que esse texto nos traz, porque aí em primeira instância, Davi está aqui recorrendo a Deus. Por que ele faz isso em primeira instância? Porque ele sabe que a verdadeira batalha não está lá fora. A verdadeira batalha não está contra o exército do seu filho Absalão, que lhe expulsou de Jerusalém, que deu o golpe de estado. Escute, a verdadeira batalha está ali, a verdadeira batalha está diante de Deus, a verdadeira batalha está lá, porque é diante do Senhor, do soberano, lá diante dele. Se porventura o soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores decidir que a atitude é sim, que decidir que vai destruir tudo, acabou, não tem mais discussão, a situação está resolvida, portanto é lá.
é diante do Senhor que as coisas são decididas, por isso que ele não volta-se para defender ou lutar contra o exército de Absalão, ele fica diante do Senhor à espera de uma resposta, porque a resposta que Deus dá é exatamente definitiva, é aqui que a batalha se decide, é aqui que o assunto se resolve, é diante de Deus, não é diante do exército de Absalão. Davi sabe que se tentar resolver por ele mesmo, seria a mesma coisa de caçar com um cachorro morto. Já tentou caçar com cachorro morto? Não tem solução, não tem sucesso, por isso que Davi está dizendo, é lá diante de Deus que tudo se resolve. Então, meus irmãos, o que fazer quando a paz foi embora? O que fazer quando eu não desfruto mais de paz por conta da situação que eu estou vivendo? Quando amanheceu e a situação não se resolveu, quando a crise parece que nunca mais vai terminar, nós aprendemos com a atitude de Davi que nós devemos primeiro, lembra? Apresentar ao Senhor a nossa oração. E segunda coisa, está aí no seu data show, segunda coisa, nos apresentar perante o Senhor e esperar. Seria uma extensão da primeira fala. Ao orar, Davi, eu e você, mostramos uma coisa, que nós dependemos de Deus, que nós carecemos dEle, nós mostramos que precisamos do Senhor, mas, escute, se não esperarmos, renunciamos essa confiança em Deus. Se você não esperar em Deus, nós renunciamos essa confiança em Deus. Lembrando, é ali o âmbito em que as coisas se decidem, é ali, diante do Senhor, que a palavra final é estabelecida. Independente do inimigo, independente do exército, Davi compreendia isso. Por isso que, antes de enfrentar seus inimigos, ele está lá diante do Senhor, porque é lá que a verdadeira batalha se define, é lá onde tudo acontece. Então, este é o lugar para estar, porque a resposta de Deus é a que vale, é a que decide. E esse tipo de oração nos ensina que a mesma deve ser regada, sabe pelo quê? Esperança. Eu oro e fico esperando, ansioso por resposta, é aguardar a resposta de Deus, mas, lembre, ela não veio ainda, ela não veio naquele dia, provavelmente ele passou o dia inteiro esperando a resposta de Deus, mas ela não veio a solução. Eu já disse isso para você. Absalão continuou no trono, ele continuou fugitivo, Davi, os recursos continuavam diminuindo, porque ele já não estava mais no palácio, era assistido com todas as benesses e os recursos que o palácio lhe dava, os inimigos estavam crescendo, e agora o que fazer? Já se percorreu todo esse caminho e ainda não houve solução. E aí vejamos mais uma vez o ensinamento precioso que nos vem a partir do versículo número 4, quando Davi faz mais ou menos o seguinte, ele se põe a pensar. E aí eu quero dizer a minha terceira coisa, para que volte a paz no seu coração. Você precisa meditar no caráter de Deus. Isso é fantástico. Mergulha comigo nessas águas belíssimas. Eu preciso que você aprenda sobre isso, ou melhor, recupere essas coisas. Deixa isso entrar no seu coração e na sua mente. Aqui ele começa, Davi, a pensar do que ele sabe do caráter de Deus, porque observe, a realidade diz uma coisa. Qual é a realidade? É que ele tem inimigos, ele perdeu o trono, ele é fugitivo, está nas cavernas, nos desertos, nas montanhas, perambulando com o seu povo, um exército bem menor do que o exército dos seus inimigos. Então a realidade está dizendo uma coisa para Davi. Contudo, o que é que diz essa realidade? Quando nós estamos vivendo situações, a realidade diz mais ou menos assim: Deus me abandonou. Não é assim que diz a realidade? Por quê? Porque a gente não vê nada mudar, a gente não vê as coisas acontecerem. A realidade diz assim para você: veja, Deus está favorecendo os ímpios, né? Você olha para a vida dos ímpios, os caras estão lá bem, você está mal, você perdeu o emprego, você está com a doença complicada. Aí você vê seu amigo, o cara ímpio, não teme a Deus, está bem, né? A empresa está de vento em polpa, bombando. Aí você diz assim: peraí, Deus está favorecendo os ímpios? Deus está favorecendo os maus? Por quê? Porque, caso de Davi, volta para o contexto, Absalão está no trono. Volta para o contexto, os conselheiros perversos estão lá com ele, gozando dos benefícios do palácio. Veja, eles estão lá numa boa. Quem é que está numa pior? É Davi.
o servo de Deus, homem correto, temente a Deus, está lá no deserto, perambulando, perdeu o trono, perdeu a coroa, e está fugindo para não morrer. É exatamente isso, somos nós, somos eu e você, que nós passamos situações assim. Portanto, escute a realidade, o que o cerca, o que é que testemunha para você, testemunha o que para os seus olhos, testemunha o que para os seus ouvidos. Deus esqueceu dele, que Deus está favorecendo a injustiça, que Deus está favorecendo o perverso, ajudando o ímpio. É isso que a realidade testemunha para Davi. Então o que é que Davi precisa pensar? O que é que Davi precisa lembrar? Do que ele sabe acerca de Deus, do que ele sabe sobre Deus, do que ele aprendeu sobre Deus nas páginas das Escrituras, porque é isso que vai sustentar Davi, mas não apenas Davi, vai sustentar você também no dia em que seus olhos tentam contradizer o que você aprendeu acerca de Deus. E de onde ele aprendeu? Claro, a fonte era a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, e basicamente o que ele irá mencionar, o que ele vai relembrar aqui são ensinamentos do livro de Deuteronômio. É isso que ele vai lembrar. No momento em que os seus olhos estão testemunhando totalmente o contrário ao que ele aprendeu, ele precisa recuperar essas verdades, colocar no coração, enviar para a sua cabeça e dizer: por mais que os meus olhos vejam algo totalmente diferente, a verdade é isso aqui que eu aprendi acerca da palavra de Deus. Então ele vai lembrar algumas coisas, por exemplo, que Deus é santo, e embora essas coisas estejam acontecendo, Deus não deixa de ser santo. Ele vai lembrar que Deus é justo, por mais que a injustiça esteja reinando, Deus não deixou de ser justo, e que ele vai lembrar que ele não abençoa o perverso. Ele vai lembrar dessas coisas, isso precisa estar no seu coração. Portanto, a primeira coisa que ele fez, apresentar o clamor, verso 1 a 3, e agora ele apresenta o segundo ponto, e ele vai lembrar para mim, para você, que nós devemos relembrar quem Deus é no dia da dor, no dia em que nós não vemos respostas. Nós precisamos lembrar quem Deus é e quem são os responsáveis por nossas aflições. Verso 4, olha o que ele diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Esse aqui é um texto que mostra 6 passos do Senhor se afastando gradativamente aqui, ou gradualmente dos ímpios. Primeiro, ele diz: Deus não tem prazer naqueles que praticam iniquidades, maldades, né? Verso 4 aí, parte inicial: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Segundo, Deus não habita com eles, parte B do verso 4, quando ele diz: contigo não subsiste o mal. Literalmente ele diz assim, contigo não habita o mal não pode ser teu hóspede, não pode morar em um quarto contigo, Senhor, eu sei disso. Esta é a ideia que ele está dizendo aqui. Presta atenção, que para enfatizar o que ele quer dizer, ele constrói 3 frases negativas e em seguida ele traz 3 declarações afirmativas. Já foram 2, percebeu? Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. 2. E aí, olhe atentamente, porque isso aqui é um recurso literário tão extraordinário, que ele aqui, ele expressa em 6 palavras a natureza dos ímpios, daqueles que são responsáveis por suas aflições. Observe comigo, versos 5 e 6, olha o que ele diz: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Esse é o terceiro passo do Senhor se afastando dos ímpios, né? Deus os lança fora. Continue no verso 5: aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Esse é o 4º passo de Deus. Deus se aborrece com seus atos. Verso 6: tu destróis os que proferem mentira. Esse é o 5º passo. A sua mão se volta contra eles. Verso número 6 ainda: o Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Esse é o 6º passo do Senhor se afastando deles. Deus abomina e Deus se aparta deles. Mas observe também que a construção aqui das frases que eu falei, 3 frases negativas, 3 declarações positivas. Você vê aqui, terceira frase negativa, versículo 5a: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Declaração afirmativa, verso 5b: aborrece a todos os que praticam iniquidade. Segunda declaração afirmativa, verso 6: tu destróis os que proferam mentira. Terceira declaração, verso 6, parte B: o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. E aí, lembra que eu falei que ele trazia 6 palavras que expressavam a natureza dos ímpios?
verso 5, parte A, fala arrogância. Segunda palavra, verso 5, parte B, iniquidade, gente que pratica atos perversos, atos maus, atos injustos. Terceira palavra que caracteriza a vida ímpia, mentira, versículo 6, parte A. Quarta palavra que marca a vida dos ímpios, versículo número 6, parte B, o homem sanguinário, aquele cruel que derrama sangue. Quinta palavra que expressa a natureza do ímpio, ele é fraudulento, parte B do verso número 6, ele é enganador. Sexta palavra vai estar lá no versículo número 9. Então observe, o salmista está dizendo que com estes Deus não habita, Deus não tem parceria, Deus não tem ligação aqui com eles. Todavia, o que nós estamos trabalhando aqui? Lembra? O que nós estamos trabalhando até aqui? Que Davi está sendo afligido por homens assim. Você está pegando a coisa? Nós estamos falando de um cara que está dizendo que Deus não tolera esse tipo de gente, mas Davi está sendo afligido por esses homens, gente fraudulenta, gente mentirosa, gente sanguinária, gente iníqua, gente arrogante. Esse povo todinho está afligindo aqui Davi. Portanto, observe, tudo isto parece exatamente desmentir as verdades acerca de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim: Senhor, Tu és um Deus que não tolera o mentiroso, te aborrece com aqueles que praticam iniquidades, com aqueles que proferem a mentira, Tu abomina o sanguinário, ao fraudulento também. Então ele está diante dessas coisas, mas os seus olhos contemplam outra totalmente diferente. A realidade de Davi mostra exatamente outra coisa. E aí a pergunta para você é: o que é fé? Crer no que não pode ser visto, é crer no que está além da realidade, é crer numa realidade superior, transcendental, não numa realidade que os olhos enxergam. E onde está revelada esta realidade maior? Na Escritura Sagrada. Então, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora em que a realidade desmente aquilo que nós cremos, Davi, se apega ao que ele sabe acerca de Deus. E aqui está a minha quarta coisa para dizer para você nesse momento, é que você precisa apegar-se, crer, ter fé, acreditar ao que nos fora revelado acerca do caráter de Deus, da essência de Deus, mesmo quando os seus olhos contemplam exatamente o contrário do que você aprendeu acerca de Deus. Você é afligido pelo ímpio, ao mesmo tempo Deus diz que não tolera o ímpio, né? Que se aborrece do ímpio. Você escuta que ele destrói os que proferem a mentira. Quem mente está vivendo e muito, bem longe de ser destruído. Eu me apego ao caráter que Deus já revelou acerca dele na Escritura. Então ele se apega à palavra e continua crendo nas Escrituras, mesmo que ele não consiga entender neste momento como este Deus que não se agrada da iniquidade, que não permite que o mal more com ele, esse Deus que detesta os arrogantes, que aborrece aqueles que praticam a maldade, está tolerando todos estes, e está permitindo que todos eles continuem, inclusive a afligir os seus próprios filhos. Isto é se apegar ao que nós sabemos do caráter de Deus, sem saber por que Deus ainda continua a tolerar alguns, e sem saber por que Ele ainda permite que esses mesmos possa nos afligir em meio às experiências que estamos passando. Lembrando que, como a revelação de Deus é progressiva, não esqueça, nós não temos nos Salmos toda a revelação de Deus, e é por isso que nós precisamos da Escritura por completo, né? Do restante da Escritura. E nós sabemos muito bem que o Novo Testamento também descreve que Deus é aquele que aborrece o mal, que detesta o pecado. No entanto, nós aprendemos no Novo Testamento que esse Deus é longânimo, que Ele é paciente e que Ele permite e tolera o mal para dar uma chance, a fim de que estes que assim vivem possam se converter e serem salvos. Contudo, quando isto não acontece, o que é verdade que frequentemente isto não acontece, Ele é o Deus do juízo, é o Deus que diz: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Mas é isso que Davi está aqui deixando muito claro. Meus irmãos, antes de avançar, eu preciso dizer algo diante do versículo número 5 e 6. É que nós precisamos sim odiar o pecado. Se o pecado é uma abominação a Deus, que também o seja para nós. Deus abomina os pecadores
impenitentes, gente que não quer se arrepender, gente que não se arrepende daquilo que está cometendo, mesmo sabendo que está errado mediante a palavra de Deus. E aí eu quero fazer menção dessa belíssima frase, Leonard Ravenhill, teólogo inglês do século passado, que disse assim: como explicarei a um Deus santo que fui aceito nos lugares que ele foi rejeitado? Como explicarei a um Deus santo? Devemos ter a mesma postura que Deus, repelir essas coisas e abraçar o que Ele abraça, empurrar para distante o que Ele empurra, o que Ele abomina. Devemos abominar aquilo que abomina a Deus. Davi sabe que ele é pecador, ele tem plena convicção que apenas está na presença de Deus por causa da sua misericórdia. Veja, ele fala tudo isso aqui, mas Davi sabe: eu sei que eu sou pecador, Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu estou falando deles, mas eu também faço coisas que não deveria fazer, e por isso que ele diz isso, verso número 7, verso 7, ele diz assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Ele diz assim: porém eu, ele diz, pelas minhas obras? Claro que não. Pela minha justiça? Claro que não. Pela minha retidão? Não. Porque o texto responde: pela riqueza da tua misericórdia. Que versículo abençoado, irmãos, que declaração bendita, porque isso faz um forte contraste com o que ele falou: eu só entrarei na tua casa por causa da riqueza da tua misericórdia. Por isso, irmãos, lembra de uma coisa maravilhosa: todas as vezes que eu entrei, bem como todas as vezes que entrarei na tua casa, é tão somente por causa da tua riqueza, ou da riqueza da tua misericórdia. Portanto, irmãos, lembra disso quando você voltar a cultuar o Senhor nesse local tão maravilhoso que a gente faz. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia, ou da riqueza da tua misericórdia. Portanto, o caminho para se aproximar de Deus é o caminho da misericórdia do próprio Deus, e misericórdia é compaixão, é o Deus que não nos dá o que nós merecemos a punição, mas Ele não faz isso. Nós merecemos a condenação, mas ao invés de nos condenar pelos nossos pecados, Ele nos concede seu amor e sua graça. Ele nos aceita na sua presença, muitas vezes sabendo muitas vezes do que nós fizemos na semana, do que nós fizemos naquele dia. Ele nos aceita em sua presença. Ele permite que pecadores como nós entremos na casa dele e nos prostremos diante dele, entoemos cânticos a ele, falemos com ele em oração, escutemos a sua voz, sem que sejamos consumidos pela sua santidade. Mas não é só isso não. Olha a sua vida, olha a sua trajetória, olha a sua história ao longo dessa existência aqui nessa terra. Quanta misericórdia de Deus ao longo da sua trajetória. Então, meus queridos irmãos, eu aprendo aqui com Davi que na hora em que a paz foi embora, na hora que a crise se instalou definitivamente, além de, primeiro, vimos lá, verso número 1, apresentar ao Senhor a minha oração, além de, segundo, apresentar-se diante de Deus e ficar esperando a resposta, além de, terceiro, meditar no caráter de Deus, quarto, apegar-se, crer, ter fé, acreditar o que nos fora revelado acerca do caráter de Deus. Eu também aprendo que preciso reconhecer as minhas limitações e as minhas fraquezas, entender que eu só posso estar diante de Deus através do sangue de Jesus Cristo derramado em meu favor. Próximo pedido, versículo número 8, vamos lá. Olha o que ele diz, versículo número 8, ele diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Aqui nós temos um texto que vai até o versículo número 10, uma das construções de Davi mais excepcionais, mais extraordinárias no que tange a aspectos literários, exatamente nesse texto. Observe o que ele diz assim, Senhor, guia-me, isto é, Senhor, eu sei que o Senhor tem um caminho certo, eu sei que o Senhor tem um caminho justo, mas eu não sei andar por ele sozinho. Eu não tenho condições de trilhar esse caminho de justiça e de santidade. Eu preciso que o Senhor me guie, guia-me na tua justiça. Pergunta, qual a razão para ele falar assim? Continuação do versículo número 8, por causa dos meus adversários.
porque eles podem me desviar. Lembre do contexto de Davi. No caso de Davi, seriam os inimigos que lhe tomaram o trono, lhe tomaram a coroa, pois ele poderia fazer o quê? Retribuir mal com mal, agir da mesma forma que eles agiram. Mas no nosso caso, pode ser pessoas também, mas as várias situações da nossa vida, se eu prestar muita atenção nelas, elas podem me desviar de ti. Essa imagem aqui, meus irmãos, é muito linda, porque é semelhante a um pai que conduz uma criança, quando ele diz assim: Senhor, guia-me pelo teu caminho. É semelhante a um pai que pega uma criança pelo braço, assim, pela mão. Você já viu um pai conduzindo uma criança por um caminho? Você já viu um pai caminhando com a criança, por exemplo, lá na rua? Você já viu um pai caminhando de mão dada com a criança lá na escola, ou lá no shopping? É engraçado demais, eu acho que você já viu com isso. A criança fica toda feliz, né? Fica pulando, fica dançando, faz coreografia, caras e bocas, ela faz uma série de coisas. Por quê? Porque o pai está lhe levando, o pai está lhe conduzindo, ali ela se sente segura, ela confia. Mas é interessante que às vezes um brinquedo, a criança está andando com o pai, fazendo festa, firula, tudo, de repente ela olha um brinquedo, ela olha uma coisa que lhe encantou, lhe encheu os olhos, alguma coisa atraiu aquela criança, e ela simplesmente solta a mão do pai, deixou o caminho que estava caminhando com ele, e de repente ela percebe que ela saiu do caminho. Ela percebe que não está enxergando mais o pai, e ela também percebe que não valeu a pena ficar poucos minutos com aquilo que lhe encantou. Por quê? Porque ela perdeu o bem mais precioso, ela perdeu o seu pai, e é angustiante para a criança aqueles momentos, porque ela chora, porque ela se desespera, porque ela se angustia, ela grita pelo pai, ela se desespera, e nada tem mais graça, nem aquele brinquedo que encantou os seus olhos, nem aquele brinquedo que lhe atraiu não tem mais graça, porque ela sabe que naquele instante ela perdeu o pai. E é por isso que ele diz o que diz na parte B do verso número 8, olha o que ele diz na parte B do verso número 8, endireita diante de mim o teu caminho. Quem é que endireita o caminho? A primeira palavra do verso número 8, o Senhor. De repente, o pai aparece e traz a criança para o caminho certo de novo. O Senhor é quem endireita. Isso é uma expressão hebraica, né? Esse trechinho aqui, ó. Endireita diante de mim o teu caminho, é o que a gente chama de hebraísmo. É uma expressão peculiar do idioma do povo hebreu, que é bem interessante. A ideia é para que o Senhor endireite o meu caminho, para que ele não seja cheio de curvas, cheio de percalços, transtornos. Endireita para que eu possa andar certinho, Senhor. Endireita para que ele seja retinho ao teu caminho. Com base nisso, não me deixa desviar, não permita que eu me afaste, que eu me mantenha no caminho teu, Senhor. Endireita, eu preciso que o Senhor me mantenha nesse caminho, como um cego é guiado pelo seu amigo. Eu preciso de ti para me guiar pelo caminho certo. Em seguida, ele descreve quem são estes ímpios aí, né? Quem são esses adversários. Verso número 9, olha o que ele diz. Verso 9, ele diz assim: pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia. Agora ele nos apresenta essa sexta palavra. Lembra? Eu falei que ele dava 6 palavras, agora ele apresenta a sexta. A sexta é insincero, alguém que é falso, fingido, né? A parte C do versículo número 9, ele diz assim: a sua garganta é sepulcro aberto. Essa figura, irmãos, ela ilustra graficamente a conversa imunda que sai da boca dos ímpios. O sepulcro em si já é algo nojento, já é algo nauseante, né? Já dá vontade, né? Já embrulha a barriga. Pior que um sepulcro é um sepulcro aberto, né? Porque ele exala aquele terrível odor de coisa podre. Esta é a descrição feita dos ímpios aqui pelo salmista. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção no versículo 9, baseado
no comentário de um congregacional inglês fantástico chamado Thomas Goodwin, teólogo do século 17, ele disse uma coisa fantástica. Escuta só o que o salmista diz no verso 9 e o que Thomas Goodwin fala acerca do verso 9. Ele diz assim: que trabalho grande e difícil é regenerar, restaurar homens à vida e vigor espiritual. Como é grande a cura que o Espírito de Deus ocasiona ao restaurar a alma, santificando-a. Difícil restaurar. Consideramos um grande feito. Todo o seu íntimo está na maior podridão. Agora escuta, ele diz assim, como é grande a cura que cura você. Como é grande a cura que cura você. Tal cura cabe apenas à habilidade e poder de Deus fazer. E, após descrever deste modo, totalmente corrompido pelo mal, então ele pede que Deus execute a sua justiça e seu juízo sobre eles. E aí ele faz isso em 3 etapas. Veja verso 10 junto comigo. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Primeira coisa ele diz, declara os culpados, Senhor. Essa expressão quer dizer uma declaração contra eles, declara que eles estão errados. Segunda, ele diz, caiam por seus próprios planos, aqueles que planejaram subir de maneira errada, que dê tudo errado, Senhor, nesse plano que eles fizeram, que seja totalmente sem êxito o que eles planejaram. E finalmente ele diz a terceira coisa, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, expulsa-os. Esta é a ideia. Então, por causa dessas muitas transgressões, Senhor, porque eles se rebelaram, não foi contra mim, foi contra ti. Então, perceba a sequência que ele faz aqui. Primeiro, o desmascaramento do mal, declara os culpados. Segundo, um colapso, ruína do mal, caiam, por seus próprios planos. Terceiro, uma rejeição e expulsão do mal, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões. É isto que ele pede, irmãos, e note que ele não está advogando em causa própria, mas nem em vingança pessoal, mas na verdade, quando ele fala no final do verso 11, ele diz, não estou advogando em causa própria, mas eles bateram de frente foi com o Senhor, eles estão se rebelando contra ti, não é meramente contra mim. E aí, irmãos, é algo interessante aqui. Quando nós olhamos para o Novo Testamento nos ensina o quê? Dar outra face, andar a segunda milha. Mais do que isso, o Novo Testamento diz, ame os vossos inimigos. Nós somos ensinados a pregar o Evangelho para eles, para que eles sejam salvos da ira de Deus. Então eu diria o quê? À luz de toda a Bíblia, Salmo de número 5, verso 10, e de toda a Bíblia, especialmente do Novo Testamento. Após todas essas coisas, dar outra face, andar a segunda milha, amar seus inimigos, pregar o Evangelho para eles, se eles permanecem a praticar as mesmas coisas, aí eu digo exatamente a sexta coisa que nós devemos dizer. Nós sim podemos orar rogando a justiça de Deus sobre tais pessoas. E esta é uma das maneiras de nós recuperarmos a nossa paz. Porque à medida que nós oramos por justiça e Deus estabelece a justiça, a paz entra no nosso coração, porque nós sabemos que o nosso Deus está exercendo a sua justiça. Terceiro e último ponto. Está aí, verso de número 11 e 12. Aquele que confia em Deus é apresentado. Veja, a gente já viu tanta coisa, né? Davi está vivendo uma situação delicada, recebeu o golpe de Estado gerado pelo próprio filho. Ele sabe que Deus, como nós vimos, é um Deus que não se agrada da iniquidade, não subsiste o mal com ele, e os arrogantes não permanecem à sua vista, ele aborrece os que praticam iniquidade. Só que os seus olhos não contemplam isso, e ele precisa trazer isso de novo à memória, e não importa o que os seus olhos enxergam, nem o que os seus ouvidos escutem, a verdade é o que a Bíblia, é o que a Escritura fala acerca de Deus, e isso precisa penetrar mente e coração, especialmente quando os nossos olhos não enxergam essas coisas acontecerem na realidade. Mas eu queria, naquela circunstância, melhor dizendo, mas eu queria que você pudesse olhar para isso aqui. Mesmo que padeçamos circunstâncias delicadíssimas, os piores momentos da vida, como era o caso aqui, penso eu, de Davi, nós precisamos olhar também para o nosso futuro
E é isso que o verso 11 e 12 vai nos mostrar. Veja o verso 11, o que é que diz. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Após toda dificuldade, após constatar que a realidade parecia desmentir a sua fé, contudo, ele se apega à sua fé, e ao conceito de Deus que ele conhece, ao caráter de Deus que lhe foi revelado contra tudo e todos aqui. E ele vai encerrando suas palavras, falando exatamente sobre uma alegria contínua, como se ele dissesse mais ou menos aqui: eu quero que você guarde isso no seu coração e na sua mente, guarda isso lá dentro, escute isso com todo carinho, e guarde isso no seu coração. Nós choramos agora, mas nos alegraremos para sempre. Nós choramos agora, mas nos alegraremos para sempre. Essa é a mensagem do versículo número 11. Este será o nosso fim. E a sétima coisa, para que volte a paz no seu coração, é isso aqui, ó. Lembre do seu fim. Jogue os olhos no futuro, em meio à dor que você está vivenciando, em meio às lágrimas que você está derramando. Jogue os olhos para o futuro e lembre-se: nosso fim será maravilhoso. Nós choramos agora, mas sorriremos para sempre, nos alegraremos para sempre. Observe o verso 12, olha o que ele ainda diz. Verso 12 diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Esse é o oitava e última coisa, para que a paz volte ao seu coração no momento da dor, da angústia, dos dias difíceis da vida. É lembrar que Ele está conosco, nos abençoando e nos protegendo. Lembre disso, Ele está conosco, abençoando-nos e nos protegendo. Agora escute isso aqui. Eu li de um teólogo puritano chamado William Gurnall, um inglês, porque parece que brota teólogo bom, né, na Inglaterra. Século 17, William Gurnall, escuta só isso aqui. William Gurnall, ele escreveu uma obra que na verdade é um comentário. Olha só se o cara era fraco. Um comentário de 1189 páginas sobre Efésios capítulo 6, verso 10 a 20, só, verso 10 a 20, 1189 páginas William Gurnall escreveu sobre a armadura do cristão, e foi uma obra tão relevante, só para você ter ideia, foi uma obra tão relevante, que o famoso John Newton, ex-traficante de escravos, aquele cara lá do século 18, ele disse a seguinte frase: se eu pudesse ler apenas um livro além da Bíblia, eu escolheria a armadura completa do cristão de William Gurnall. Só para você ter ideia do conteúdo desse rapaz. Pois bem, William Gurnall disse o seguinte: escuta, isso é belo, deixa isso entrar no seu coração. Olha o que esse cara escreveu acerca dessa expressãozinha chamada escudo. Ele disse assim, ó, escuta só: o escudo não é para a defesa de uma parte particular do corpo, como quase todas as outras peças da armadura são. O capacete se ajusta à cabeça, o peitoral foi projetado para o peito, assim as outras peças têm as suas respectivas partes do corpo para proteger, mas o escudo é uma peça projetada para a defesa do corpo inteiro. Era fabricado para ser muito grande, e por ser largo era chamado portão ou porta. Era comprido e grande para cobrir o corpo todo, e se o escudo não fosse bastante largo para cobrir todo o corpo de uma vez só, ainda que fosse uma peça móvel da armadura, o soldado hábil poderia girá-lo de um modo ou de outro para impedir o golpe ou a flecha. Isso de fato demonstrava excelentemente bem o uso universal que a fé tem para o cristão. Escute, ele ainda diz mais: defende o homem por completo. Cada parte do cristão é protegida. O escudo não só protege e defende o corpo inteiro, mas também é uma defesa para a armadura do soldado. O capacete protege a cabeça da flecha, como também o peitoral protege o peito. Assim a fé é armadura sobre armadura, uma graça que guarda todas as outras graças. Sabe quem é o escudo lá na armadura do cristão em Efésios 6,16? A fé. E quem é o nosso escudo no Salmo de número 5, verso 12? O Senhor.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele nos defende por completo. Olha que coisa linda. Nós estamos cercados, literalmente cercados, por uma coisa que ele chama de benevolência, bondade. Escute, qual é mesmo o seu temor hoje? Talvez você está temendo tanto, porque você esqueceu que Deus é o seu escudo. E é por isso que esse homem chamado, ou melhor, esse homem que foi chamado, o homem segundo o coração de Deus, ele assim foi chamado, porque essas coisas não passavam desapercebidas da sua vida. Porque mesmo enfrentando horas de crise e dificuldades, ele revelou esta intensidade de relacionamento com Deus, essa confiança no Deus da aliança, esta certeza que Deus estava com ele. Que mesmo que temporariamente parecia ter sido abandonado por Deus, mas ele sabia que no fim Deus o guardaria, o protegeria, o conduziria por sua graça e por sua benevolência. 3 rápidas lições e eu encerro o meu sermão da noite. Primeira delas, a quem você recorre nos momentos difíceis da vida? Quem você recorre? Às vezes a gente recorre a um amigo para dar um jeitinho. Às vezes a gente recorre a conselhos que não são bíblicos, mundanos. Às vezes a gente recorre aos auxílios mundanos. Os santos buscam o auxílio dos céus. Dá ouvidos, não Jonatas, não Bruno, não Tiago, não meu melhor amigo. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido. Lição de número 2, que eu queria que você aprendesse nessa primeira lição, é que você deve ir diretamente a Deus em oração. Segunda, nós temos que combater a arrogância, a iniquidade, a prática de atos perversos, atos maus, injustos, a mentira, aquele que é sanguinário, cruel, que derrama sangue, a fraude, ao engano, à insinceridade, à falsidade. Sabe por que a gente deve combater todas essas coisas aqui, estipar ela das nossas vidas? Porque o texto acabou de nos dizer que com Deus não habita nenhuma dessas coisas, com Deus não habita o mal. Isso não implica dizer impecabilidade, mas uma vida que é dirigida por estas coisas, onde o indivíduo não luta contra elas, significa dizer que essa pessoa está longe de Deus. O texto está nos dizendo que isto é uma amostra clara de que Deus não está com ele. É o que o texto está nos dizendo. Você pode até pensar que sim, que é o contrário, mas o que o texto está dizendo é que com gente assim, não conte com a presença de Deus. Você vive na mentira, você vive na iniquidade, na prática de atos perversos, de atos maus, de injustos. Você vive na fraude, você vive de maneira insincera. Escute, estas são marcas dos inimigos de Deus, de gente que Deus não se faz com ele, não está andando com ele. Portanto, como pecadores nessa vida, nós sim incorreremos em pecados, mas uma das marcas daqueles que habitam e habitarão com Deus é a luta contra essas coisas e não familiarizar-se com nenhuma delas. Terceira e última lição é que assim como Deus é misericordioso e gracioso, ele também é puro e santo. Quando o salmista diz, tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal, ele está dizendo, eu sou misericordioso, mas também vai chegar uma hora que essa misericórdia é suspendida e a justiça é estabelecida e por isso você não vai mais contar, não vai estar mais aqui entre os viventes. Portanto, como alguém pode acreditar que poderá morar no céu vivendo exatamente na prática contínua sem arrependimento dessas coisas? Meus irmãos, que possamos, se vivemos assim, nos arrepender dessas coisas, nos corrermos aos pés do nosso Redentor. Deixa eu lembrar você dessas questões. Mesmo quando a paz for embora e o desespero bater, não esqueça, primeiro,
apresentar ao Senhor a minha oração. Segundo, nos apresentar perante o Senhor e esperar, porque a resposta de Deus é a que vale, é a que decide. Terceiro, meditar no caráter de Deus, lá no verso 4. Quarto, apegar-se ao que sabemos acerca do caráter de Deus. Quinto lugar, reconhecer as minhas limitações, minhas fraquezas, e que só posso entrar na presença do Senhor por conta da sua rica misericórdia. Sexto, orar, rogando a justiça de Deus. Sétimo, lembrar o nosso fim maravilhoso, verso 11, e por fim, lembrar que Ele está conosco e nos abençoa. Então aprendamos a praticar isto que nos fora revelado na palavra de Deus, para que quando a paz sumir, ela possa ser restaurada. Eu não sei quanto tempo nos resta aí no Instagram, temos muito tempo? Vamos então tentar vencer isso aqui em 5 minutos. Vamos lá, rapidamente. Quero encerrar com essa pequena história. Todos conhecemos ou já ouvimos falar sobre os bombardeios nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Eles aconteceram no dia 6 e 9 de agosto de 1945. Esses bombardeios foram uma resposta americana ao ataque japonês a uma base naval dos Estados Unidos, lá em Pearl Harbor, realizado no dia 7 de dezembro de 1941. 2 bombardeios atômicos realizados pelos Estados Unidos contra esse império japonês ocorreu durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial. Foi algo trágico. Só para você ter ideia, no seu slide aí, essa imagem é a fumaça da bomba jogada lá em Nagasaki, vista de uma cidade chamada Koyajima, que estava a cerca de 10 quilômetros de distância lá de Hiroshima. Isso aqui são as ruínas lá da cidade de Nagasaki, olha, tudo isso aqui é ruína de lá. Depois da bomba, foi assim que a cidade ficou, lá em Hiroshima. Isso aí é Nagasaki. Essas são imagens do bombardeio. Isso aqui, ó, é a Câmara de Indústria e Comércio lá de Hiroshima, que foi o único prédio próximo do centro da explosão atômica que não foi completamente destruído. Isso aqui, ó, foram fotos feitas de crianças que estavam no dia 6 de agosto chorando sobre os escombros, sem falar nos sobreviventes que foram hospitalizados lá em Hiroshima em 1945, que mostram sua pele coberta por cicatrizes e queimaduras causadas pela bomba. Só para você ter ideia, isso aqui, ó, é um relógio que parou exatamente às 8h15, que foi o horário em que a cidade foi atacada. Do lado direito é exatamente uma sombra humana marcada nas escadas de um banco da cidade de Hiroshima, que foi criada pelo calor extremo da explosão. Isso aqui são pessoas, ó, caminhando, né, em meio às ruínas, em meio aos escombros. E só para você ter ideia, isso aqui é uma maquete de Hiroshima antes, isso aqui é depois do bombardeio. Ficou evidente que foi algo terrível. Eu estou falando isso, desse fato histórico, pois esse cenário, foi nesse cenário que se deu a experiência de um japonês chamado Jiri Ishii. Ele disse que em vão ele foi buscar os restos mortais de seus pais, que foram vítimas do bombardeio lá na cidade de Hiroshima. Tudo era, segundo ele, uma grande devastação. Nós vimos isso, nada foi deixado que denotasse vida, não havia uma folha verde nas árvores, nem um pássaro voando. Ele disse que se sentiu como se ele estivesse no reino da morte. Todavia, depois de permanecer alguns minutos naquele local onde seus queridos pais tinham vivido, ele se perguntou se seria possível aquela cidade e aquele povo se reerguer daquela situação. E de repente o Jiri Ishii disse que o seu olhar foi direcionado, ele ficou fixo numa cena que lhe inspirou demais. E ele diz que a cena inspiradora era exatamente da raiz. É uma imagem mais ou menos assim, ó. Era a cena de uma bananeira queimada pelo fogo e saía um broto verde esplêndido daquela bananeira. E ele disse que aquele fato lhes fez recordar o poder criador e a força vital que havia lutado contra a ação destruidora da bomba atômica nos 10 dias anteriores e que ali aparecia agora, despontando de uma raiz daquela planta ressecada, queimada na superfície, mas cheio de vida interior. Escute, aquela força tinha estado operando ocultamente
sob solo chamuscado pelo fogo, enquanto nós estávamos desolados. Assim dizia ele. O Jirish tem uma frase épica. 30 segundos? Então vou dar uma paradinha só para não correr nisso aqui. Vamos dar só interrupção no Instagram, não preciso mais de 1 minuto a mais. Por favor, os meninos vão interromper e a gente volta para concluir essa história. Sei que você aí no YouTube está maluco, né, comigo, para que a gente conte a história. Mas lembra, terra arrasada, situação delicada. O Jirish se perguntava, esse povo pode se reerguer, essa cidade pode ser reerguida? Lembra? De repente o olhar dele encontra uma cena inspiradora, uma bananeira que estava totalmente queimada, um broto verde brota daquela bananeira queimada. E ele disse que aquele fato fez recordar o poder criador e a força vital que havia lutado contra aquela ação destruidora da bomba atômica nos 10 dias anteriores, e que ali estava aparecendo agora, despontando de uma raiz daquela planta ressecada, chamuscada pelo fogo, mas cheio de vida interior. Ele disse que aquela força tinha estado operando, escute, ocultamente, sob aquele solo chamuscado pelo fogo, enquanto estavam todos desolados. Jirish tem uma frase final, eu vou dizer que ela é épica. O Jirish disse a seguinte frase, escute: cheguei a Hiroshima desesperado, saí cheio de fé e de esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu penso que às vezes é assim que acontece conosco. Às vezes é isto. Nossas experiências são semelhantes a Hiroshima. Terra arrasada, desespero, angústia, desânimo e desesperança. Todavia, ocultamente, não esqueça disso, pode estar brotando vida em meio às lágrimas, em meio aos lamentos. Às vezes chegamos aos Hiroshimas da nossa vida desesperados, mas podemos sair cheios de fé e de esperança, especialmente ao vermos o broto verde que surge das palavras: regozijem-se todos os que confiam em ti, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas de benevolência. Graças te damos, ó Deus, que tens capacidade tão extraordinária de nos erguer, de nos fortalecer, e mesmo quando a terra está arrasada, tudo destruído, a desesperança bateu, de germinar um broto verde, e a esperança voltar. Ó Deus, em meio aos Hiroshimas da nossa vida, em que nos encontramos desesperados, gemendo e clamando a Ti, que tudo isso que vimos nessa noite, especialmente verso 11 e 12 do Salmo de número 5, regozijem-se todos os que confiam em Ti. Tu abençoas o justo, como escudo tu os cercas de benevolência. Que sejam estas palavras o broto verde que surja em meio à desesperança, em meio às lágrimas, em meio às angústias dos nossos Hiroshimas. A Ti seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, pois não desamparas as obras das Tuas mãos. E esta aqui é uma obra das Tuas mãos, esta que nos assiste é uma obra das Tuas mãos. E como é bom saber que não desamparas as obras das Tuas mãos. Portanto, exultem, alegremo-nos, todos nós que confiamos no Senhor, porque Tu és o nosso escudo e Tu nos cercas de benevolência. Que surja o broto, que a esperança brote,
e que de terra arrasada venhamos a ser uma terra fértil, bela, porque só Tu é capaz de transformar o deserto em um manancial. Para a glória Tua, nós assim Te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.